Vou me casar com quem conseguir fazer meu filho falar novamente, disse o milionário viúvo. Quando a faxineira chegou, o impossível aconteceu diante dos olhos dele. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Vou me casar com quem conseguir fazer meu filho falar novamente. As palavras de Teron Monteiro ecoaram pela sala de imprensa lotada. Aos 42 anos, o empresário tinha olheiras profundas e um olhar vazio, como se uma parte dele tivesse morrido junto com sua esposa 6 meses atrás. Ele ajustou o microfone, sua mão tremendo levemente. Estou oferecendo metade da minha fortuna. Não é brincadeira, não é publicidade, é desespero. Sua voz falhou na última palavra. Os flashes das câmeras iluminavam seu rosto cansado, enquanto os repórteres gritavam perguntas, todos ao mesmo tempo. Teron levantou a mão, pedindo silêncio. Meu filho Caio tem 5 anos. Desde que perdeu a mãe, ele não disse uma única palavra. Todos os especialistas que consultei disseram que não há nada de errado fisicamente com ele. O problema é emocional, psicológico. Ele respirou fundo. Já tentei tudo. Médicos renomados, terapias alternativas, hipnose, música. Nada funciona. Ele simplesmente desligou. Uma repórter de cabelos vermelhos levantou a mão. Senhor Monteiro, não acha que está transformando a dor do seu filho em espetáculo? O rosto de Teron endureceu. Acho que estou usando os recursos que tenho para ajudar meu filho. Dinheiro e influência. Se isso parece espetáculo para você, sinto muito. Para mim, é a última esperança. Enquanto ele saía do palco, seu assessor, Rodrigo, o segurou pelo braço. Tem certeza disso? Vamos atrair todo tipo de charlatão. Também vamos atrair gente competente que talvez nunca tivéssemos encontrado. Teron respondeu, afrouxando a gravata. Além disso, já tentamos do seu jeito, com discrição. Não funcionou. No carro a caminho de casa, Teron olhou pela janela escurecida. A cidade de São Paulo pulsava lá fora, mas ele se sentia desconectado de tudo. Seu celular não parava de tocar. Amigos, familiares, mas jornalistas. Ele ignorou todos. Os primeiros candidatos já estão agendados para amanhã, Rodrigo informou, olhando para seu tablet. 3 terapeutas, 2 médicos, uma especialista em comunicação infantil. Teron concordou sem realmente ouvir. Sua mente estava em Caio, sozinho em casa com a babá, preso em seu mundo silencioso. Era como se o menino tivesse construído uma parede de vidro ao seu redor. Teron podia vê-lo, mas não conseguia alcançá-lo. A mansão nos jardins era enorme e vazia demais para apenas 2 pessoas. Quando chegou, subiu direto para o quarto do filho. Caio estava sentado no tapete, alinhando pequenos carros em uma fila perfeita. Nem levantou os olhos quando o pai entrou. Oi, filho, Teron disse suavemente, sentando-se ao lado dele. Caio continuou organizando os carrinhos como se estivesse sozinho no quarto. Papai fez uma coisa hoje. Talvez você não goste muito, mas é para te ajudar. Só quero ouvir sua voz de novo. Só quero que você volte. O menino parou por um segundo, seus dedos pequenos congelados no ar. Por um momento, Teron sentiu uma esperança dolorosa, mas então Caio simplesmente pegou outro carrinho e o adicionou à fileira, seu rosto sem expressão. Depois de colocá-lo na cama, Teron foi para seu escritório e serviu-se de uma dose generosa de uísque. As luzes de São Paulo brilhavam pela janela panorâmica. Seu celular mostrava 57 chamadas perdidas e mais de 100 mensagens. A notícia tinha explodido. Ele abriu a gaveta da escrivaninha e tirou uma foto. Cristina sorria, com Caio em seu colo, ambos na praia. O menino tinha a cabeça jogada para trás, rindo. O som daquela risada estava gravado na memória de Teron. Um som que ele temia nunca mais ouvir. Estou fazendo a coisa certa? Ele perguntou para a foto. Ou só estou desesperado demais? Naturalmente a foto não respondeu. Mas de alguma forma, olhar para o sorriso de Cristina lhe deu forças.
Ele tinha prometido a ela, enquanto segurava sua mão no hospital, que cuidaria do filho deles. E agora, essa promessa era a única coisa que o mantinha funcionando. Vou trazê-lo de volta, ele sussurrou. Não importa o que custe. Elara parou em frente à vitrine da loja de eletrônicos, seu olhar fixo nas diversas televisões que exibiam o mesmo canal de notícias. Não era o tipo de coisa que normalmente chamaria sua atenção, mas o título, na parte inferior da tela, fez seu coração disparar. Milionário oferece casamento e fortuna para quem fizer seu filho falar novamente. A chuva fina de São Paulo molhava seus cabelos, mas ela nem notou. Seus olhos estavam presos na imagem do homem falando ao microfone, sua postura rígida contrastando com o desespero em seus olhos. Meu Deus, ela sussurrou. Um arrepio percorreu sua espinha, que nada tinha a ver com o frio da tarde. O rosto do menino apareceu brevemente na tela. Olhos vazios, expressão ausente. Elara conhecia aquele olhar. Já tinha visto nos olhos de sua própria filha quando a doença começou a consumi-la. Ela continuou seu caminho, cabeça baixa, pensamentos acelerados. A bolsa de limpeza pesava em seu ombro, lembrando-a de que tinha outro apartamento para limpar antes de voltar para casa. 5 anos atrás, sua vida era completamente diferente. Era respeitada como intérprete de Libras. Trabalhava em conferências importantes, ajudava pessoas surdas a se comunicarem com o mundo. Tinha um apartamento pequeno, mas confortável. E sua filha, Sofia. Então vieram os diagnósticos, a cardiopatia rara, os tratamentos caros, a licença do trabalho que virou demissão, as economias que acabaram e, finalmente, o funeral que ela pagou vendendo tudo o que ainda tinha de valor. Agora, aos 37 anos, limpava casas para sobreviver. De intérprete a faxineira, de mãe a nada. Entrou no prédio de luxo pela entrada de serviço e subiu até o 12º andar. Enquanto limpava, sua mente continuava voltando para o noticiário, para o homem desesperado e seu filho silencioso. No metrô lotado a caminho de casa, ela pesquisou no celular por mais informações. O nome dele era Teron Monteiro, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Sua esposa tinha morrido 6 meses antes de uma cardiopatia congênita rara. Elara sentiu como se alguém tivesse jogado água gelada em seu rosto. A mesma doença que tinha levado Sofia. Era coincidência demais. Em seu pequeno apartamento no subúrbio, ela abriu o armário e tirou uma caixa de sapatos. Dentro estava tudo o que sobrara de sua vida anterior. Fotos de Sofia, seu crachá de intérprete, alguns certificados de cursos. No fundo, um recorte de jornal sobre um congresso de cardiopatias raras, onde ela havia trabalhado como intérprete. A data, 3 anos atrás. Com dedos trêmulos, ela leu a lista de palestrantes. E lá estava, entre os médicos, doutora Cristina Monteiro, cardiologista pediátrica, a esposa de Teron, a mãe do menino silencioso. Elara sentou-se na beirada da cama, sentindo o peso dessa conexão invisível. Lembrou-se vagamente da médica, uma mulher bonita e apaixonada pelo trabalho. O tipo de médica que realmente se importava. Seu celular vibrou. Era uma notificação de um site de empregos onde estava cadastrada. Uma nova vaga tinha surgido. Procura-se faxineira para a mansão nos Jardins. Experiência e descrição necessárias. Ótimo salário. Quando viu o endereço, seus dedos congelaram sobre a tela. Era a mansão de Teron Monteiro. Ela olhou para a foto de Sofia em sua mesa de cabeceira. Sua filha sorria, os olhos brilhantes de vida, sem saber que o tempo estava escapando entre seus dedos como areia. O que você acha, meu amor? Elara perguntou à foto. É loucura demais? O silêncio do apartamento vazio foi sua única resposta. Mas dentro dela, algo que esteve adormecido por muito tempo começou a despertar. Não era esperança. Ela já não se permitia sentir isso. Era propósito. Não tinha ilusões românticas sobre a proposta do milionário. Não estava interessada em casamento ou dinheiro.
Mas aquele menino, preso em seu silêncio, talvez ela pudesse ajudá-lo de uma forma que ninguém mais conseguiria. Elara respirou fundo e enviou seu currículo. Não mencionou seu passado como intérprete. Para todos os efeitos, ela era apenas mais uma faxineira procurando trabalho. Elara passou pelos portões de ferro da mansão, sentindo-se pequena diante da imponente estrutura de vidro e concreto. Jardins perfeitos, bem cuidados, mas sem personalidade, como se tivessem saído de um catálogo. A governanta, Dona Matilde, uma senhora de 60 anos com expressão severa, recebeu-a na entrada dos funcionários. O senhor Monteiro exige discrição total, explicou enquanto conduzia Elara pelos corredores. Nada do que você vir ou ouvir aqui dentro deve sair destes muros. Nada de fotos, nada de fofocas. Entendo, Elara respondeu simplesmente. Outra coisa, Matilde parou, virando-se para encará-la. O menino, ele está fragilizado. Se o vir, mantenha distância. Não tente falar com ele, não tente fazer amizade. Estamos sendo invadidos por oportunistas desde o anúncio do patrão e ele está muito protetor com o filho. Elara concordou, mantendo o rosto neutro. Estou aqui apenas para limpar. A mansão era imensa, com 3 andares, 6 quartos, piscina interna e externa, sauna, academia particular. Mas enquanto Matilde mostrava cada cômodo, Elara notou algo estranho. O lugar era impecavelmente decorado, mas parecia uma casa modelo, não um lar. Não havia fotos nas paredes, desenhos de criança na geladeira, brinquedos espalhados. O quarto do menino fica no final deste corredor. Matilde apontou para uma porta fechada no 2º andar. Você limpa quando ele não estiver lá. A babá o leva para a terapia todas as manhãs. Onde fica o quarto do Sr. Monteiro? Elara perguntou. Último andar. Mas ele quase nunca está em casa. Trabalha até tarde. Volta só para dormir. Elara começou seu trabalho pelo 1º andar. A casa estava tão limpa que parecia que ninguém vivia ali. Enquanto passava o pano em uma mesa de centro caríssima, ouviu um barulho suave. Virando-se, viu um pequeno vulto parado na porta da sala. Caio a observava com olhos grandes e vazios. Usava um pijama de super-heróis, apesar de já passar das 10 da manhã. Em sua mão direita, segurava um pequeno boneco de madeira. Elara congelou, insegura sobre o que fazer. O protocolo dizia para ignorá-lo, mas algo em seu olhar a impedia de simplesmente voltar ao trabalho como se ele não estivesse ali. Oi, ela disse suavemente. Você deve ser Caio. Eu sou Elara, a nova faxineira. O menino não reagiu. Continuou parado, olhando para ela, ou talvez através dela. Era como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia ver. Caio! Uma voz aguda quebrou o momento. A babá, uma mulher magra com cabelo loiro preso em um coque apertado, apareceu atrás dele. Você deveria estar se trocando. Temos terapia em 20 minutos. Ela olhou para Elara com suspeita. Quem é você? A nova faxineira. Comecei hoje. A babá, que se apresentou como Amanda, puxou Caio gentilmente pela mão. Vamos, querido. Está na hora. O menino se deixou levar, sem resistência, sem emoção. Antes de sair da sala, porém, olhou para trás uma última vez. Elara sentiu um aperto no peito. Aquele não era o olhar de uma criança. Era o olhar de alguém que tinha visto demais, sentido demais. Nas horas seguintes, ela explorou a casa enquanto limpava. Na biblioteca do 1º andar, encontrou uma foto escondida entre livros. Teron, Cristina e Caio, sorridentes em alguma praia. O menino da foto, com olhos brilhantes e sorriso largo, parecia uma pessoa completamente diferente daquela que tinha visto. No final da tarde, quando estava terminando de limpar o escritório de Teron, ele chegou. Elara ouviu a porta da frente abrir e vozes no hall de entrada. Nenhum progresso? Era a voz de Teron, tensa. Não, senhor, respondeu Amanda. O terapeuta diz que precisamos ter paciência. Paciência, ele repetiu com uma risada sem humor.
É tudo o que ouço há 6 meses. Elara continuou limpando, tentando não ouvir. Mas era impossível não sentir a frustração e a dor em sua voz. A porta do escritório abriu e Theron entrou. Parecia surpreso ao vê-la. Desculpe, Elara disse rapidamente. Estou terminando. Ele a estudou por um momento. Era mais alto do que parecia na televisão, com ombros largos que agora carregavam o peso do mundo. Você é nova? Sim, senhor, comecei hoje. Ele concordou distraidamente, jogando a pasta sobre a mesa. Matilde explicou as regras? Sim, discrição total, não me aproximar do seu filho. Theron a olhou diretamente então, seus olhos cansados, mas ainda assim intensos. Não é nada pessoal, só estamos tentando protegê-lo. Entendo perfeitamente. Algo em sua resposta fez com que ele a observasse com mais atenção. Você tem filhos? A pergunta pegou Elara de surpresa. Sentiu um nó na garganta. Tinha uma filha. Ela não está mais conosco. O rosto de Theron suavizou por um instante, uma faísca de reconhecimento passando entre eles. O conhecimento compartilhado da perda mais profunda que existe. Sinto muito, ele disse, e parecia sincero. Eu também, Elara respondeu suavemente, pegando seus produtos de limpeza. Com licença. Ao sair do escritório, seu coração batia acelerado. Não apenas por ter falado com ele, mas porque, por um breve momento, tinha visto além da fachada do milionário desesperado. Tinha visto um pai quebrado, tentando consertar o que parecia impossível de reparar. E isso, mais do que qualquer outra coisa, a fez ter certeza de que estava no lugar certo. 2 semanas se passaram e Elara caiu em uma rotina na mansão Monteiro. Chegava às 8, depois que Theron já tinha saído para o trabalho, e terminava às 4, geralmente antes de ele voltar. Raramente o via, exceto quando ele chegava mais cedo ou em fins de semana, quando trabalhava de casa. Caio, por outro lado, ela via todos os dias. O menino parecia gravitar para onde ela estava, aparecendo silenciosamente nos cômodos que ela limpava. Nunca falava, nunca sorria, mas a observava com aqueles olhos grandes e vazios que de alguma forma pareciam absorver tudo. Naquela tarde de sexta-feira, Elara estava limpando a sala de estar quando sentiu a presença dele. Virou-se e lá estava Caio, parado na porta como um pequeno fantasma, seu inseparável boneco de madeira na mão. Oi, Caio, ela disse suavemente, como sempre fazia. Não esperava resposta e não recebeu nenhuma. Continuou passando o espanador pelas prateleiras, consciente de que ele a seguia com os olhos. Havia algo diferente hoje. Ele parecia mais inquieto, mudando o peso de um pé para o outro. Quando Elara se esticou para alcançar uma estatueta, no alto da estante, ouviu um pequeno barulho atrás dela. Virando-se, viu que Caio tinha derrubado seu boneco. O menino olhava para o brinquedo caído no chão, sem fazer menção de pegá-lo. Seu rosto não mostrava frustração ou tristeza, não mostrava nada. Elara hesitou. As regras eram claras, manter distância. Mas havia algo tão desolador naquela cena. O menino e seu único brinquedo, separados por meros centímetros e ainda assim um abismo intransponível. Lentamente, ela se aproximou e pegou o boneco de madeira. Era um pequeno aviador, desgastado pelo uso constante, com a tinta descascando em alguns lugares. Em vez de simplesmente entregá-lo, Elara se ajoelhou para ficar na altura de Caio. Segurou o boneco na palma da mão aberta e com a outra mão fez um sinal simples em libras. Amigo, ela disse baixinho, movendo a mão. Isso significa amigo em linguagem de sinais. Caio não respondeu, mas algo mudou em seus olhos, um foco que não estava lá antes. Ele olhou diretamente para as mãos dela e depois, pela primeira vez, para seu rosto. Elara sentiu um arrepio. Naquele olhar, por um breve segundo, viu sua Sofia.
A mesma vulnerabilidade, a mesma busca silenciosa por conexão nos dias em que a doença a deixava fraca demais para falar. Com cuidado, Elara estendeu o boneco. Caio o pegou, seus dedos roçando levemente os dela. Não agradeceu, não sorriu, mas não saiu correndo como costumava fazer após suas interações limitadas. Ficou ali, olhando para ela, como se estivesse esperando algo mais. Encorajada, Elara fez outro sinal. Brinquedo, ela disse, demonstrando o movimento. Caio observou atentamente. Então, para completa surpresa dela, levantou sua mãozinha e tentou imitar o sinal. O movimento era impreciso, desajeitado, mas inconfundivelmente intencional. Elara prendeu a respiração com medo de quebrar o momento. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que o menino podia ouvi-lo. Isso mesmo, ela sussurrou sorrindo. Muito bem. A porta da sala abriu repentinamente, fazendo os dois pularem. Amanda, a babá, entrou com expressão desconfiada. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, seu olhar passando de Elara para Caio. Ele derrubou o boneco, Elara explicou rapidamente, levantando-se. Eu só estava devolvendo. Amanda estreitou os olhos. Dona Matilde explicou as regras, não explicou? Sem interações com o menino. Eu sei, desculpe. Não pareceu certo ignorá-lo. A babá pegou Caio pela mão. Venha, querido, está na hora do seu lanche. Caio se deixou levar, mas olhou para trás, para Elara. E naquele olhar havia algo que não estava lá antes. Uma centelha, um reconhecimento. Mais tarde, quando Elara estava guardando seus materiais de limpeza no armário do subsolo, Dona Matilde apareceu com expressão grave. Amanda me contou o que aconteceu hoje, ela disse severamente. Devo lembrá-la que seu trabalho aqui é limpar, não interagir com o menino. Ele derrubou um brinquedo. Eu só ajudei. Não é sua função ajudar. Há pessoas contratadas para isso. Elara sentiu uma irritação crescente. Pessoas contratadas para pegar um brinquedo do chão? Isso é ridículo. O que é ridículo? Matilde rebateu. É uma faxineira questionar as regras da casa onde trabalha, especialmente considerando as circunstâncias. Que circunstâncias? O menino está traumatizado. O pai está oferecendo uma fortuna para quem o ajudar. Você realmente acha que somos ingênuos a ponto de não perceber o que poderia estar acontecendo? Elara sentiu o sangue ferver. Está sugerindo que eu estaria... O quê? Tentando me aproximar dele por causa do dinheiro? Estou sugerindo que mantenha seu lugar se quiser manter seu emprego. Quando Matilde saiu, Elara encostou-se na parede, respirando fundo para se acalmar. Não importava o que pensassem dela. O que importava era aquele breve momento com Caio, a primeira faísca de conexão. Em seu pequeno boneco de madeira, ela tinha visto o último elo do menino com sua vida anterior, assim como a caixa de recordações de Sofia era para ela. E naquele instante em que seus olhos se encontraram, algo se reconheceu. Duas almas marcadas pela perda, refletindo uma na outra. Não vou desistir de você, ela sussurrou para o corredor vazio, como uma promessa. Não para Caio, não para Teron, mas para si mesma. No domingo de manhã, a mansão estava excepcionalmente movimentada. Elara chegou para seu turno e encontrou carros estacionados na entrada. Matilde a recebeu com instruções específicas. O senhor Monteiro tem convidados hoje. Fique longe da sala de jantar e da biblioteca até o almoço acabar. Depois, limpe tudo rapidamente. Quem são os convidados? Elara perguntou, mais por curiosidade do que por necessidade. Matilde hesitou. A mãe do senhor Monteiro e médicos, muitos médicos. Enquanto limpava os quartos do andar superior, Elara podia ouvir vozes vindas do andar de baixo, sérias, profissionais, ocasionalmente elevadas. Trabalhava devagar, esperando o momento certo para descer. Estava passando perto da escada quando viu Caio sentado no último degrau, longe das vistas dos adultos na sala de jantar. Ele abraçava o boneco de aviador contra o peito, balançando-se levemente para frente e para trás.
Elara hesitou, olhando ao redor para garantir que ninguém a observava. Então, silenciosamente, sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Muita gente hoje, não é? Ela sussurrou. Caio não respondeu, mas seu balanço diminuiu um pouco. Sabe, ela continuou baixinho, quando eu me sinto cercada de muita gente, às vezes preciso de um lugar só meu para respirar. Ela fez o sinal de respirar em libras, inspirando e expirando dramaticamente. O menino observou o movimento de suas mãos e, para surpresa dela, imitou o sinal, inspirando profundamente como ela tinha feito. O coração de Elara acelerou. Era a segunda vez que ele respondia a um de seus sinais. Queria mostrar mais, ensinar mais, mas sabia que estavam arriscando muito apenas por estarem ali. Caio! A voz de Amanda veio do corredor. Onde você está? Sua avó quer vê-lo. Elara levantou-se rapidamente. Tenho que ir, sussurrou para o menino. Mas lembre-se de respirar, tá bem? Ela se afastou apressadamente, fingindo limpar um vaso quando Amanda apareceu com Caio pela mão. O que você está fazendo aqui? A babá perguntou com suspeita. Meu trabalho. Elara respondeu calmamente, erguendo o espanador. Amanda estreitou os olhos, mas não disse mais nada, levando Caio escada abaixo. Mais tarde, quando os convidados já estavam na biblioteca, Elara aproveitou para limpar a sala de jantar. Passou pela porta entreaberta da biblioteca e não pôde evitar ouvir a conversa. Teron, você precisa ser realista, disse uma voz feminina firme e aristocrática. Essa oferta pública é vergonhosa, está atraindo todo tipo de charlatão para perto do meu neto. Mãe, já discutimos isso, Teron respondeu, suando cansado. Estou tentando todas as opções. E quanto ao novo tratamento que o Dr. Ferreira sugeriu? Perguntou outra voz. Existe um centro na Suíça. Mais medicamentos, mais testes. Teron interrompeu. Ele já passou por isso. Todos dizem a mesma coisa. Fisicamente ele está perfeito. Então é psicológico, continuou a mãe. E se é psicológico, precisamos dos melhores especialistas, não de promessas desesperadas para qualquer um que apareça. Elara se aproximou um pouco mais, incapaz de conter sua curiosidade. Senhora Monteiro, disse uma voz masculina que ela presumiu ser do médico. Seu neto passou por um trauma severo. Perdeu a mãe de forma repentina. Seu cérebro está se protegendo ao se recusar a falar. Precisamos de tempo e abordagens consistentes. Já se passaram 6 meses, Teron respondeu, sua voz carregada de frustração. Quanto tempo mais? Elara moveu-se para continuar seu trabalho, mas seu pano de limpeza escorregou, caindo no chão com um som abafado. A conversa dentro da biblioteca parou. A porta se abriu completamente, revelando Teron, sua mãe, uma mulher elegante de cabelos grisalhos e 3 homens de terno que pareciam médicos. Todos olharam para ela. Desculpe, ela murmurou, abaixando-se para pegar o pano. Não quis interromper. A mãe de Teron a examinou de cima a baixo, seu olhar frio e avaliador. Quem é essa? A nova faxineira, mãe. Teron respondeu distraidamente. Nova? Desde quando? Os olhos da senhora Monteiro se estreitaram. Algumas semanas. Coincidentemente depois do seu anúncio público, ela se virou para o filho. Você verificou o histórico dela? Elara sentiu seu rosto queimar de humilhação. Mãe, por favor, Teron disse, parecendo constrangido. Matilde cuida dessas coisas. E Matilde não achou estranho contratar alguém novo justo agora. Senhora, um dos médicos interveio suavemente. Estamos nos desviando do assunto. A mãe de Teron deu um último olhar desconfiado para Elara, antes de voltar para a biblioteca. Teron hesitou na porta, parecendo querer dizer algo, mas apenas balançou a cabeça e seguiu os outros, fechando a porta. Elara continuou seu trabalho, as mãos tremendo levemente. Não era a primeira vez que era tratada como invisível, ou pior, como uma ameaça, por ser uma funcionária doméstica,
Mas desta vez doía mais, porque sabia que podia ajudar, se apenas lhe dessem uma chance. Mais tarde naquele dia, quando estava quase terminando seu turno, Theron a encontrou no corredor. Sobre mais cedo, ele começou parecendo desconfortável. Minha mãe pode ser direta. Não precisa se explicar. Elara respondeu, mantendo os olhos baixos. Na verdade, preciso. Ele respirou fundo. Amanda me disse que viu você tentando se comunicar com Caio 2 vezes. Elara congelou. Então era isso. Senhor Monteiro, eu apenas... Não, ele a interrompeu erguendo a mão. As regras foram estabelecidas por um motivo. Meu filho está passando por um momento extremamente delicado. Temos especialistas, terapeutas, médicos trabalhando com ele. Não precisamos de interferências bem intencionadas que possam confundi-lo ainda mais. Algo dentro de Elara se rebelou contra a injustiça. Eu só devolvi um brinquedo que ele derrubou. E ele estava sozinho na escada hoje, claramente nervoso com tantas pessoas na casa. O que você fez exatamente? Theron perguntou, cruzando os braços. Elara hesitou. Sentei ao lado dele. Disse que às vezes, quando há muita gente, é bom respirar fundo. Só isso? Ela engoliu em seco. Mostrei o sinal para respirar em libras. Linguagem de sinais. Os olhos de Theron se arregalaram. Você conhece libras? Sim, ela não elaborou. Por que você mostraria linguagem de sinais para um menino que pode ouvir perfeitamente? Porque às vezes, Elara respondeu cuidadosamente, quando as palavras ficam presas dentro de nós, nossas mãos podem falar por nós. Algo mudou no rosto de Theron, uma mistura de confusão e irritação. Não estamos lidando com surdez aqui. Meu filho escolheu não falar. É um bloqueio psicológico, não físico. Eu entendo isso. Não, você não entende, ele disse, sua voz ficando mais firme. Você não conhece meu filho, não conhece nossa situação. Então, por favor, respeite as regras desta casa. Limpe, faça seu trabalho, mas mantenha distância do meu filho. Elara sentiu seus olhos arderem com lágrimas contidas, mas manteve a postura ereta. Como o Senhor quiser. Quando Theron se afastou, ela finalmente deixou uma lágrima escorrer. Não por si mesma, mas pelo menino silencioso que tentava respirar em um mundo que só exigia que ele falasse. 3 dias se passaram desde a conversa com Theron. Elara cumpriu as regras à risca. Não falou com Caio, não olhou para ele, fingiu que ele não existia. Cada vez que ele aparecia em um cômodo onde ela estava trabalhando, ela reunia suas coisas e saía rapidamente. A dor nos olhos dele era evidente, mas ela não podia fazer nada. Ou melhor, não devia. Na quarta-feira, enquanto limpava o corredor do 2º andar, ela ouviu uma discussão vinda do escritório de Theron. Não estamos progredindo, dizia um homem com voz grave, provavelmente o terapeuta. Caio está se fechando ainda mais. Como isso é possível? Theron falava irritado. Estamos tentando todas as abordagens que você sugeriu. Trauma não segue uma linha reta de recuperação, Sr. Monteiro, e seu filho parece estar desenvolvendo um novo padrão preocupante. Que padrão? Isolamento completo. Antes, ele pelo menos respondia com gestos, acenos, apontava para o que queria. Agora nem isso. Elara sentiu um aperto no peito. Sabia que era, em parte, sua culpa. Tinha oferecido a Caio uma forma de comunicação, uma janela, e depois a fechou abruptamente. Mais tarde naquele dia, ela estava limpando o quarto de Caio enquanto ele estava na terapia. Era um cômodo grande e lindamente decorado, mas quase sem personalidade. Nenhum desenho nas paredes, poucos brinquedos, sem a bagunça normal de um quarto infantil. Na mesa de cabeceira, viu uma foto de Caio com sua mãe. Cristina sorria radiante, abraçando o filho que ria para a câmera. Elara pegou a foto, sentindo uma conexão invisível com aquela mulher que nunca conheceu realmente, mas cuja ausência agora conectava tantas vidas quebradas. Naquele momento, tomou uma decisão. Talvez perdesse o emprego.
Talvez fosse denunciada como oportunista, mas não podia virar as costas para Caio. Olhou para o relógio. Ainda tinha 15 minutos antes de Amanda voltar com ele da terapia. Rapidamente pegou um bloco de notas da escrivaninha e escreveu alguns sinais básicos de libras, com desenhos simples mostrando como fazer cada um. Escondeu o papel debaixo do travesseiro de Caio. No dia seguinte, quando estava limpando o corredor, encontrou o papel dobrado no chão perto da porta de seu armário de produtos. Quando o abriu, viu que alguém, Caio, presumivelmente, tinha desenhado um pequeno aviador ao lado da palavra amigo. Seu coração quase explodiu de alegria. Daquele dia em diante, começou uma comunicação secreta. Ela deixava pequenas notas com novos sinais em lugares onde apenas Caio encontraria. Ele respondia com desenhos ou tentativas de escrever as palavras que tinha aprendido. Nunca conversavam diretamente. Ela mantinha sua promessa de não interagir com ele, mas estavam construindo uma ponte. Uma semana depois, Elara estava limpando o quarto dele quando Caio entrou inesperadamente. Ela começou a recolher suas coisas para sair, evitando olhar para ele. Mas então ele fez algo que a parou em seu caminho. Moveu suas mãos em um sinal claro. Fique. Elara olhou ao redor, nervosa. Não posso, ela sussurrou. Vai nos meter em problemas. Caio balançou a cabeça e fez outro sinal. Por favor. Ela hesitou, então respondeu com as mãos. Só um minuto. O menino não sorriu. Ainda não, mas seus olhos ganharam vida. Ele pegou seu boneco de aviador e o segurou para ela ver. Amigo, ele sinalizou. Sim, ela respondeu sorrindo suavemente. Amigo. Ele então apontou para o coração e fez um novo sinal que ela não tinha ensinado. Triste. Elara sentiu lágrimas nos olhos. De alguma forma, ele tinha aprendido o sinal sozinho, talvez de um dos livros que ela tinha notado em sua estante. Eu sei, ela sinalizou de volta. Eu também fico triste às vezes. Ele apontou para a foto de sua mãe na mesa de cabeceira e repetiu. Triste. Elara se ajoelhou na frente dele, arriscando tudo. Posso te contar um segredo? Ela sussurrou. Caio concordou com a cabeça. Eu também perdi alguém que amava muito. Minha filha, Sofia. Ela era um pouco mais nova que você. Elara respirou fundo. E sabe o que me ajudou? Poder falar sobre ela mesmo quando doía. Ela pegou seu celular e mostrou uma foto de Sofia. Esta era minha filha. Caio olhou para a foto por um longo tempo. Então, para completa surpresa de Elara, pegou sua mão e a apertou suavemente. Não era um sinal de libras, mas um gesto humano, universal de conforto. Naquele momento, a porta se abriu e Amanda entrou. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, sua voz cortante. Elara se levantou rapidamente. Ele entrou enquanto eu estava limpando. Estava de saída. Não é o que parece, Amanda rebateu, olhando para o celular na mão de Elara. O que você estava mostrando a ele? Nada importante. E acho que o Sr. Monteiro vai querer saber disso. Elara guardou o celular no bolso. Faça o que achar melhor. Saiu do quarto com o coração acelerado, mas sem arrependimentos. Pela primeira vez desde que perdera Sofia, sentia que estava fazendo algo que realmente importava. Estava ajudando uma criança perdida a encontrar uma voz, mesmo que não fosse a voz que todos esperavam. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Elara refletiu sobre o risco que estava correndo. Provavelmente seria demitida. Talvez até processada, se Theron decidisse que ela estava de alguma forma prejudicando seu filho. Mas então se lembrou dos olhos de Caio quando ele sinalizou triste, não vazios como antes, mas cheios de emoção real, reconhecida, compartilhada. Valeria qualquer consequência. Pegou um pequeno livro infantil sobre emoções que tinha comprado no caminho para casa. Era colorido, com personagens expressivos mostrando diferentes sentimentos. Em cada página, ela colou pequenos papéis com o sinal em libras correspondente. Amanhã, ela sussurrou para si mesma, se ainda tiver um emprego. Para surpresa de Elara, ela não foi demitida no dia seguinte.
Amanda não tinha contado a Teron sobre o incidente, pelo menos não ainda. Talvez estivesse esperando pegar Elara em uma transgressão maior, ou talvez, em algum lugar profundo, ela também tivesse notado as pequenas mudanças em Caio e não quisesse interromper o que estava acontecendo. 2 semanas se passaram em sua comunicação secreta. Elara deixava o livro de emoções no quarto de Caio, escondido embaixo da cama, e a cada dia ele aprendia novos sinais, deixando pequenos desenhos para mostrar seu progresso. Numa tarde de quarta-feira, Elara estava limpando a sala de estar quando Caio entrou. Olhou ao redor para garantir que estavam sozinhos e então sinalizou: "Água, por favor." Era a primeira vez que ele pedia algo diretamente a ela. Elara sorriu e sinalizou de volta, claro. Foi até a cozinha, encheu um copo e voltou entregando-o ao menino. Caio bebeu devagar, seus olhos nunca deixando-os dela. Quando terminou, ele sinalizou: "Obrigado." "De nada," ela sinalizou em resposta. Então ele fez algo que quase parou o coração dela. Sinalizou: "Posso te mostrar algo?" Elara concordou, curiosa. Caio pegou sua mão e a guiou até seu quarto. Lá, ele foi até sua escrivaninha e pegou uma folha de papel. Era um desenho, não perfeito, mas claramente reconhecível, de Caio, Teron e uma figura que parecia ser Cristina, flutuando acima deles como um anjo. "Bonito," Elara sinalizou com um nó na garganta. Caio então sinalizou: "Mamãe bonita, mamãe céu. Saudade." Elara sentiu lágrimas nos olhos. "Eu sei," ela sinalizou. "É normal sentir saudade." Ele olhou para o desenho por um longo momento, então acrescentou: "Papai triste." "Sim," ela concordou. "Seu pai está muito triste." "Eu também triste." "Eu sei, querido." "Mas," ele sinalizou hesitante, como se estivesse procurando as palavras certas. "Não tão triste quando você aqui." Foi como se o mundo tivesse parado. Elara se ajoelhou na frente dele, lutando contra a vontade de abraçá-lo. "Fico feliz em poder ajudar," ela sinalizou. Antes que pudessem continuar, ouviram passos no corredor. Rapidamente, Elara se levantou e fingiu estar arrumando a colcha da cama, enquanto Caio guardava o desenho. Amanda apareceu na porta. "Ah, aqui está você," ela disse para Caio. Hora do almoço. Lançou um olhar desconfiado para Elara, mas não disse nada. Quando saíram, Caio olhou para trás e fez um pequeno sinal escondido. Depois, durante o resto do dia, Elara trabalhou com um sorriso no rosto. Estava funcionando. Lentamente, pacientemente, ela estava ajudando Caio a sair de seu silêncio. No final da tarde, quando estava terminando seu turno, algo inesperado aconteceu. Matilde a chamou ao jardim, onde Teron estava sentado em um banco, olhando para o horizonte. "O patrão quer falar com você," Matilde disse, seu tom sugerindo que problemas estavam por vir. Com o coração acelerado, Elara se aproximou. "Senhor Monteiro, queria falar comigo?" Teron levantou os olhos. Parecia cansado, com olheiras profundas, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma espécie de curiosidade cautelosa. "Sim, Elara. Por favor, sente-se." Ela se sentou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. "Algo estranho aconteceu hoje." Ele começou. "Meu filho, ele fez algo diferente na terapia." Elara tentou manter o rosto neutro. "Algo diferente?" "Sim." A terapeuta tentou uma nova abordagem, pedindo que ele desenhasse sua família. Normalmente, ele nem mesmo pegaria o lápis. Mas hoje, Teron hesitou, emoção tornando sua voz rouca. Hoje, ele desenhou. E não só isso, ele começou a fazer gestos com as mãos. "Gestos?" Elara repetiu, tentando soar surpresa. A terapeuta disse que pareciam sinais, como linguagem de sinais. Teron olhou diretamente para ela. "Como a que você mencionou?" Elara engoliu em seco. "Libras." "Sim." Ele a estudou por um longo momento. "Você tem algo a ver com isso?" Era o momento da verdade. Elara poderia mentir, tentar salvar seu emprego, ou poderia ser honesta e arriscar tudo. "Sim," ela admitiu finalmente.
Ensinei alguns sinais básicos para ele. Em vez da explosão de raiva que esperava, Theron apenas fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Por quê? Ele perguntou simplesmente. Porque ele precisava de uma forma de se expressar. Elara respondeu com suavidade. As palavras ficaram presas dentro dele depois do trauma, mas isso não significa que ele não tenha coisas para dizer. O que você ensinou a ele? Palavras simples no começo. Amigo, água, por favor, obrigado. Depois, emoções. Feliz, triste, com raiva, assustado, saudade. Saudade, Theron repetiu, como se a palavra tivesse um sabor especial. Sim, ele sente muita saudade da mãe e acho que se sente culpado por isso, de alguma forma. Culpado? Por quê? Elara escolheu suas palavras com cuidado. Às vezes, quando perdemos alguém, sentimos como se não tivéssemos permissão para continuar vivendo, para sentir alegria novamente, especialmente crianças. Elas não entendem que a pessoa que partiu gostaria que elas fossem felizes. Theron ficou em silêncio por um longo momento, processando suas palavras. A terapeuta disse que isso é um avanço significativo. Ele finalmente falou que qualquer forma de comunicação é melhor que nenhuma. É verdade. Mas eu quero ouvir a voz dele novamente. Theron confessou, sua voz quase um sussurro. Quero ouvir ele me chamar de pai, como antes. Eu entendo, Elara disse gentilmente. Mas talvez este seja o primeiro passo. Talvez ele precise confiar que pode se comunicar de alguma forma antes de encontrar sua voz novamente. Theron a estudou por um momento. Você parece saber muito sobre isso. Elara hesitou. Então, decidiu arriscar a verdade. Antes de limpar casas, eu era intérprete de Libras, trabalhava com crianças surdas, mas também com crianças que tinham parado de falar por razões emocionais ou psicológicas. Os olhos de Theron se arregalaram. Por que você nunca mencionou isso? Porque não achei que importava. Vim aqui para ser faxineira, não terapeuta. E sua filha? Ele perguntou suavemente. Você mencionou que tinha uma filha. Sofia, Elara disse, sentindo o familiar aperto no peito. Ela morreu há 3 anos. Tinha a mesma condição cardíaca que sua esposa. Theron empalideceu. A mesma? Sim, cardiopatia congênita rara. Na verdade, sua esposa era uma das principais especialistas na condição. Eu a vi palestrar uma vez quando trabalhava como intérprete em um congresso médico. Isso é... Theron parecia sem palavras. Uma coincidência estranha, Elara completou. Ou talvez não. Talvez seja por isso que entendo tão bem o que Caio está passando. Porque também perdi alguém que amava mais que tudo. Theron olhou para o céu, que começava a se tingir de laranja com o pôr do sol. O que devo fazer? Deixe-o se comunicar do jeito que ele puder. Elara respondeu simplesmente. Mostre que você está ouvindo, mesmo quando ele não está falando. 3 dias depois da conversa no jardim, Theron viajou a negócios para Nova York. Antes de partir, ele chamou Elara ao seu escritório. Quero que continue, ele disse, surpreendendo-a. Ensine mais sinais a Caio. A terapeuta concorda que está ajudando. E Amanda, Dona Matilde, já falei com elas. Não vão interferir. Era uma mudança surpreendente, mas bem-vinda. Com a permissão de Theron, Elara intensificou as lições de Libras. Caio era um aluno ávido, absorvendo novos sinais como uma esponja. Em apenas uma semana, ele já conseguia expressar pensamentos complexos com as mãos, não apenas necessidades básicas ou emoções simples, mas memórias, medos, sonhos. Era como se uma represa tivesse se rompido, liberando anos de pensamentos represados. Em uma tarde ensolarada, eles estavam no jardim. Elara tinha acabado seu turno de limpeza, mas agora ficava 1 hora extra todos os dias para trabalhar exclusivamente com Caio. Amanda observava de longe, ainda desconfiada, mas respeitando as novas ordens. Posso te mostrar uma coisa? Elara sinalizou. Caio concordou curioso. Ela tirou uma pequena caixa do bolso.
Dentro havia um colar simples com um pingente em forma de anjo. Depois que Sofia partiu, ela sinalizou, eu ficava muito triste quando queria falar com ela e não podia, então comecei a fazer isso. Ela segurou o pingente e fechou os olhos, como se estivesse enviando um pensamento silencioso. Quando sinto saudade dela, seguro isso e falo com ela em meus pensamentos. Não sei se ela pode ouvir, mas me faz sentir melhor. Caio observou com atenção. Então, timidamente, sinalizou. Posso tentar? Elara entregou o colar a ele. Caio o segurou com cuidado. Fechou os olhos e ficou assim por quase 1 minuto. Quando os abriu novamente, havia lágrimas escorrendo por seu rosto. A primeira demonstração clara de emoção que Elara tinha visto. Ela não disse nada. Apenas estendeu os braços. Caio hesitou por um momento. Então se lançou contra ela, seu pequeno corpo sacudindo com soluços silenciosos. Elara o abraçou, sentindo suas próprias lágrimas caírem. Está tudo bem, ela sussurrou, acariciando seus cabelos. Está tudo bem sentir. Está tudo bem chorar. Quando se separaram, Caio sinalizou. Falei com mamãe. O que você disse a ela? Elara perguntou com as mãos. Que sinto saudade, que papai está triste, que queria que ela voltasse. Elara sentiu seu coração se apertar. E você acha que ela respondeu? Caio pensou por um momento, então sinalizou. Sim, ela disse para eu cuidar do papai. Naquela noite em Nova York, Theron estava em seu quarto de hotel após um longo dia de reuniões. Inquieto, pegou seu tablet e abriu o aplicativo das câmeras de segurança da mansão. Era algo que fazia frequentemente quando viajava, uma forma de se sentir conectado a Caio mesmo à distância. Normalmente, a essa hora, veria seu filho no quarto, brincando sozinho ou já dormindo. Em vez disso, viu o quarto vazio. Preocupado, alternou para outras câmeras até encontrá-lo, no jardim, com Elara. Aumentou o volume e aproximou a imagem, curioso. O que viu o deixou sem fôlego. Caio e Elara estavam sentados na grama, suas mãos movendo-se em uma dança ritmada de sinais. Não conseguia entender o que diziam, mas era claramente uma conversa fluida, com Caio respondendo prontamente, seus olhos vivos e expressivos. Em determinado momento viu Elara entregar algo a Caio, um pequeno colar. O menino o segurou, fechou os olhos e depois começou a chorar. Theron quase derrubou o tablet. Seu filho, que não tinha demonstrado qualquer emoção em 6 meses, estava chorando abertamente e então fez algo ainda mais surpreendente. Abraçou Elara, agarrando-se a ela como se sua vida dependesse disso. Com mãos trêmulas, Theron aumentou ainda mais o zoom, querendo ter certeza do que estava vendo. Sim, era realmente Caio, seu filho, expressando emoção, se comunicando, vivendo novamente. Quando as lágrimas pararam, viu Caio fazer uma série de sinais. Queria desesperadamente saber o que ele estava dizendo. Quais pensamentos estavam finalmente encontrando um caminho para fora. Pegou seu telefone e ligou para Rodrigo, seu assistente. Preciso voltar para São Paulo. Agora. Cancele todas as reuniões de amanhã e reserve o primeiro voo disponível. Aconteceu alguma coisa? Rodrigo perguntou preocupado. Sim, Theron respondeu, incapaz de explicar a mistura de emoções que sentia. Acho que meu filho está voltando para mim. Enquanto esperava no aeroporto, Theron não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Por meses, consultara os melhores especialistas do mundo, gastara fortunas em tratamentos experimentais, fizera uma oferta pública que o expôs ao ridículo e a golpistas. E agora, uma faxineira? Não, uma ex-intérprete de Libras que o destino colocara em seu caminho, estava conseguindo o que ninguém mais conseguira. Havia algo poético nisso. Cristina sempre dizia que as respostas mais importantes geralmente vêm dos lugares mais inesperados. Como sempre, ela estava certa. Durante o voo, Theron refletiu sobre os últimos 6 meses. Tinha se concentrado tanto em consertar Caio, em fazê-lo voltar a ser como era antes, que não percebeu que talvez isso fosse impossível.
Talvez todos eles, Caio, ele próprio, precisassem encontrar uma nova forma de ser, uma nova linguagem para expressar quem tinham se tornado após a perda de Cristina. E agora, essa mulher, Elara, que carregava sua própria dor, tinha mostrado a Caio que havia outras formas de falar, outros caminhos para a conexão. Quando o avião aterrissou em São Paulo, já era quase meia-noite. Teron foi direto para casa, seu coração batendo acelerado. Não tinha avisado ninguém sobre sua volta antecipada. A mansão estava escura e silenciosa quando chegou. Subiu diretamente para o quarto de Caio, abrindo a porta devagar para não acordá-lo. Seu filho dormia pacificamente, o pequeno boneco de aviador em uma mão e, para surpresa de Teron, o colar com pingente de anjo na outra. Seu rosto, mesmo no sono, parecia diferente, mais relaxado, menos atormentado. Teron sentou-se na beirada da cama, observando o filho respirar. "O que você está dizendo com suas mãos, meu filho?" Ele sussurrou. "O que você tem guardado dentro de você todo este tempo?" Decidiu que, pela manhã, pediria a Elara que lhe ensinasse Libras. Era hora de aprender a linguagem de seu filho, em vez de forçá-lo a voltar para a sua. Na manhã seguinte, Elara chegou à mansão no horário de sempre, sem saber que Teron tinha retornado. Estava animada para ver Caio. Tinham planejado trabalhar em sinais mais complexos hoje, relacionados a sentimentos e memórias. Quando entrou, Matilde a recebeu. "O patrão voltou mais cedo da viagem", ela informou. "Quer vê-la imediatamente no escritório." Elara sentiu um frio na barriga. Teria ele mudado de ideia? Estava bravo com o que vira pelas câmeras? Bateu suavemente na porta do escritório. "Entre", veio a voz de Teron. Ele estava de pé junto à janela, olhando para o jardim. Virou-se quando ela entrou, e Elara ficou surpresa ao ver que seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado ou dormido muito pouco. "Bom dia", ela disse hesitante. "Vi vocês ontem", Teron disse, "nas câmeras de segurança." Elara engoliu em seco. "Pensei que o senhor soubesse que estávamos trabalhando juntos no jardim." "Não é isso." Ele se aproximou. "Vi meu filho chorar pela primeira vez em 6 meses. Vi ele abraçar alguém, se comunicar, expressar algo além daquele vazio. Isso é bom, não é?" Ela perguntou cautelosamente. "É extraordinário." A voz de Teron falhou. "O que você disse a ele? O que ele disse a você?" Elara hesitou, insegura sobre quanto revelar. "Mostrei a ele um colar que uso para me sentir conectada com minha filha. Ele quis tentar falar com a mãe dele. E ele disse que sente saudade dela, que o senhor está triste, que queria que ela voltasse." Teron fechou os olhos, visivelmente emocionado. "E o que mais?" Ele acredita que ela respondeu. Disse a ele para cuidar do pai. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Teron. Ele a enxugou rapidamente. "Quero aprender", ele disse de repente. "Quero aprender a me comunicar com meu filho da forma que ele consegue agora. Você pode me ensinar Libras?" "Claro", Elara respondeu surpresa e aliviada. "Seria uma honra." "Não como faxineira", Teron acrescentou. "Como professora, especialista. Quero contratá-la oficialmente para isso." "Eu ainda posso limpar", ela começou, mas ele balançou a cabeça. "Não, isso seria um desperdício de seu talento. E, francamente, um insulto depois do que você fez por Caio." Ele estendeu a mão. "Vamos começar agora?" Assim começou uma nova fase. Elara passava as manhãs ensinando Libras a Teron e as tardes trabalhando com Caio. O progresso do menino era notável, não apenas na comunicação por sinais, mas em todas as áreas. Ele começou a interagir mais com outras pessoas, a demonstrar emoções, a brincar de forma mais engajada. A terapeuta, inicialmente cética sobre a abordagem não convencional, agora a apoiava totalmente, impressionada com os resultados. Até mesmo Amanda e Matilde tinham suavizado suas atitudes, vendo as mudanças positivas em Caio. Em uma manhã ensolarada, Elara estava no quarto de Caio, ensinando-lhe o sinal para papai. Tinha decidido que era hora de ajudá-lo a expressar seus sentimentos sobre o pai,
talvez até encorajá-lo a dar o próximo passo na comunicação. Assim, ela demonstrou, fazendo o sinal. Papai. Caio repetiu o movimento, seus olhos atentos. Você quer dizer algo ao seu pai? Elara sinalizou gentilmente. Caio mordeu o lábio, pensativo, então sinalizou. Quero dizer que amo ele, que não estou bravo. Isso é muito bonito, Elara respondeu com as mãos. Tenho certeza que ele adoraria saber disso. Nesse momento, a porta se abriu. Theron entrou, mais arrumado e descansado do que Elara o tinha visto em semanas. Ele sorriu ao ver os dois sentados no tapete. Estou interrompendo a aula? Ele perguntou. Não, Elara respondeu. Na verdade, estávamos praticando o sinal para papai. Ela demonstrou o movimento para Theron, que o imitou perfeitamente. Seu progresso com Libras tinha sido impressionante. Ele praticava constantemente, determinado a dominar essa nova forma de se comunicar com o filho. Caio olhou do pai para Elara, seus olhos arregalados com uma emoção que ela não conseguiu identificar imediatamente. Era expectativa? Nervosismo? Mostre para ele, Elara sinalizou. Caio respirou fundo, levantou as mãos e fez o sinal para papai, olhando diretamente para Theron. O rosto de Theron se iluminou. Ele se ajoelhou na frente do filho e respondeu com o sinal para filho, seguido de amor. Algo mudou no rosto de Caio. Uma tensão que estava lá há tanto tempo, que tinha se tornado parte dele, começou a se desfazer. Seus lábios tremeram. Ele olhou para Elara, que sorriu, e depois de volta para o pai. Então, aconteceu. Caio estendeu a mão, tocou o rosto do pai e, com uma voz rouca e frágil pelo desuso, sussurrou. Pai. O mundo pareceu parar. Theron congelou, seus olhos se arregalando em choque. Elara levou a mão à boca, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ouvir. Caio. Theron sussurrou, lágrimas imediatamente enchendo seus olhos. Pai. Caio repetiu, sua voz um pouco mais forte desta vez. Eu amo você. As palavras saíram lentas, trabalhosas, como se estivesse reaprendendo a usá-las. Mas eram claras, inconfundíveis. Theron deixou escapar um som, meio soluço, meio riso, e puxou Caio para seus braços, abraçando-o com força. Eu também te amo, filho. Tanto, tanto. Caio se agarrou ao pai, suas pequenas mãos apertando a camisa de Theron, como se temesse que ele desaparecesse se o soltasse. Elara recuou silenciosamente em direção à porta, sentindo que estava testemunhando algo sagrado, privado. Mas antes que pudesse sair, Theron ergueu os olhos e a viu. Fique, ele disse, sua voz embargada pela emoção. Por favor. Ela hesitou, então concordou com a cabeça, sentando-se na beirada da cama, enquanto pai e filho continuavam abraçados. 6 meses de silêncio e dor, finalmente rompidos por 3 pequenas palavras. Pai, amo você. Depois de um longo momento, Caio se afastou levemente e olhou para o pai. Desculpa, ele disse, sua voz ainda frágil. Desculpa pelo quê, filho? Theron perguntou suavemente. Por não falar. Caio engoliu em seco. Eu queria, mas as palavras não saíam. Não precisa se desculpar, Theron respondeu, acariciando seu cabelo. Nunca. Eu entendo. Caio olhou para Elara, então de volta para o pai. Elara me ajudou. Ela me mostrou que posso falar com as mãos quando as palavras não saem. Eu sei, Theron disse. Ela nos ajudou muito. Ela perdeu a filha dela. Caio continuou. As palavras saindo mais facilmente agora, como se cada uma abrisse caminho para a próxima. Como a gente perdeu a mamãe. Theron olhou para Elara, seus olhos cheios de uma gratidão que palavras não poderiam expressar. Sim, ela sabe como é. Ela não vai embora, vai? Caio perguntou de repente, um toque de ansiedade em sua voz. Theron pareceu surpreso com a pergunta. Olhou para Elara, depois de volta para o filho. Não, ela não vai embora. Não se quisermos que ela fique. Eu quero, Caio disse imediatamente. Theron sorriu, enxugando uma lágrima. Eu também. Naquela noite, depois que Caio foi dormir,
não sem antes dizer boa noite em voz alta e em sinais, Theron convidou Elara para uma conversa em seu escritório. Ela estava nervosa, sem saber o que esperar. Eu não sei como agradecer, ele começou, servindo-lhe um copo de água. Não precisa, Elara respondeu sinceramente. Ver Caio falando novamente é recompensa suficiente. Theron sorriu. Ele perguntou se você vai embora. Acho que teme que agora que ele está falando, seu trabalho aqui esteja concluído. Eu entendo a preocupação, ela disse suavemente. Mas Libras não é apenas uma ponte temporária. Pode ser uma forma valiosa de expressão mesmo para quem pode falar, especialmente para alguém como Caio, que passou por um trauma. Eu concordo, Theron disse, surpreendendo-a. E por isso quero propor algo a você. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Lembra-se da minha oferta pública? Casar-me com quem fizesse meu filho falar novamente? Elara sentiu seu rosto esquentar. Por favor, não pense que eu fiz isso por esse motivo. Eu nunca... Eu sei, ele a interrompeu gentilmente. Acredite, eu sei. E é por isso mesmo que estou disposto a cumprir minha promessa. Não porque você buscou isso, mas porque você realmente se importou com meu filho, não com meu dinheiro ou status. Elara balançou a cabeça. Theron, eu não posso aceitar isso. Não seria certo. Por quê? Porque casamento não é algo que se oferece como recompensa. É algo que acontece entre duas pessoas que se conhecem, que se amam. Theron estudou seu rosto por um longo momento. Você está certa, é claro. Foi uma oferta nascida do desespero, não da razão. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade iluminada lá fora. Sabe, quando Cristina morreu, pensei que nunca mais encontraria alguém que entendesse o que estávamos passando. Caio e eu. Achei que estaríamos sozinhos para sempre em nossa dor. Virando-se para encará-la, ele continuou. E então... Você apareceu com sua própria história de perda, sua própria cicatriz espelhando a nossa. E de alguma forma, isso fez toda a diferença. Elara não sabia o que dizer. Seu coração batia forte. Não estou lhe oferecendo um contrato ou uma recompensa, Theron disse suavemente. Estou lhe pedindo uma chance de descobrirmos se há algo mais aqui, além da conexão através da dor. Uma chance de construirmos algo novo, você, eu e Caio. Elara sentiu lágrimas nos olhos. Eu tenho medo, ela confessou. Depois de perder Sofia, jurei que nunca mais me permitiria amar assim novamente. É assustador demais. Eu sei exatamente como se sente, Theron respondeu, aproximando-se. É como se o amor e o medo estivessem para sempre entrelaçados agora. Mas talvez seja assim mesmo que deva ser. Talvez só possamos amar verdadeiramente quando reconhecemos o risco. Ele estendeu a mão para ela. Não estou pedindo uma resposta agora. Só estou pedindo que você considere a possibilidade de ficar. Não como professora, não como funcionária, mas como alguém que poderia um dia fazer parte da nossa família. 3 meses se passaram desde o dia em que Caio falou novamente. A transformação na mansão Monteiro era evidente. O silêncio opressivo tinha sido substituído por risos, conversas e, ocasionalmente, discussões normais de família. Porque era isso que estavam se tornando, lenta mas seguramente, uma família. Elara tinha aceitado o convite de Theron para ficar, não como esposa ou namorada oficialmente, mas como alguém especial na vida deles. Ela ainda mantinha seu apartamento, mas passava a maior parte do tempo na mansão, ajudando Caio com libras e descobrindo dia após dia mais sobre Theron. Eram conversas cuidadosas, cheias de avanços e recuos, mas também de momentos de beleza surpreendente, como quando Caio os pegou de mãos dadas no jardim e, em vez de ficar confuso ou com ciúmes, sorriu e fez o sinal para a família. Naquela noite de sexta-feira, Theron convidou Elara para jantar em seu escritório depois que Caio foi dormir. Quando ela entrou, encontrou a sala transformada.
luzes baixas, velas, uma pequena mesa posta para dois junto à janela panorâmica que mostrava as luzes de São Paulo. "O que é tudo isso?" ela perguntou surpresa. Theron sorriu, parecendo nervoso. "Pensei que merecíamos uma noite especial. O jantar foi delicioso, a conversa fácil e natural. Falaram sobre Caio, é claro, mas também sobre suas próprias vidas, sonhos, medos. Era como se, após meses convivendo, estivessem finalmente tendo seu primeiro encontro real. Quando terminaram a sobremesa, Theron pegou algo de sua escrivaninha, um papel emoldurado. "Lembra-se disso?" ele perguntou, entregando-o a ela. Elara olhou e sentiu seu coração acelerar. Era a promessa pública que ele tinha feito, impressa e emoldurada. A oferta de casamento para quem fizesse seu filho falar novamente. "Por que você guardou isso?" ela perguntou confusa. Em resposta, Theron pegou o quadro de suas mãos e, com um movimento deliberado, rasgou o papel ao meio, depois em 4, depois em pedaços ainda menores. "Porque quero que você saiba que isso não existe mais", ele disse, jogando os fragmentos na lixeira. "Não há contrato, não há recompensa, não há obrigação." Elara sentiu um nó na garganta. "Eu nunca pensei que houvesse." "Eu sei", Theron disse suavemente, "e é por isso mesmo que estou fazendo isso. Porque quero que o que acontecer entre nós seja real, baseado em quem somos agora, não em uma promessa feita no auge do desespero." Ele pegou as mãos dela entre as suas. "Quando fiz aquela oferta, achei que estava procurando alguém para consertar meu filho, como se ele fosse um objeto quebrado. Não percebi que era eu quem estava quebrado, incapaz de aceitar que nossa vida nunca mais seria como antes." Theron respirou fundo, emoção transparecendo em sua voz. "Você não consertou Caio. Você o ajudou a se encontrar em um novo normal, e no processo me ajudou também, não oferecendo soluções mágicas ou promessas vazias, mas simplesmente mostrando que há outras formas de comunicação, outras formas de amor, além daquelas que conhecíamos." Elara sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. "Vocês dois também me ajudaram", ela sussurrou. "Depois de perder Sofia, eu achei que nunca mais seria capaz de me importar assim com alguém. Tinha tanto medo de amar novamente, de arriscar outra perda." "E agora?" Theron perguntou, seus olhos buscando os dela. "Agora eu percebo que o amor nunca é seguro", ela respondeu honestamente. "Mas é a única coisa que realmente importa, no fim das contas. O único antídoto para a dor." Theron tirou algo do bolso, uma pequena caixa de veludo azul. O coração de Elara deu um salto. "Não é um pedido de casamento", ele esclareceu rapidamente, abrindo a caixa. "Ainda não. É mais uma promessa." Dentro havia um delicado pingente em forma de mãos, fazendo o sinal de libras para futuro. "É lindo", ela sussurrou. "Quero construir um futuro com você, Elara", Theron disse, sua voz rouca de emoção. Não baseado em uma oferta desesperada, não para preencher o vazio que Cristina deixou, mas algo completamente novo. Algo que honre nossas perdas, mas não seja definido por elas. Ele pegou o pingente e o colocou em torno do pescoço dela. "Sofia e Cristina sempre serão parte de nós. Serão as estrelas que nos guiam no escuro, mas isso..." Ele tocou o pingente delicadamente. "Isso é sobre o que podemos construir juntos, se você quiser." Elara colocou a mão sobre a dele. "Eu quero", ela disse simplesmente. O beijo que seguiu foi suave, hesitante, como o primeiro passo em um novo território. Assustador, mas cheio de possibilidades. Quando se separaram, Theron sorriu. "Tem mais uma coisa." Ele se levantou e foi até a porta, abrindo-a. Para a surpresa de Elara, Caio estava lá em seu pijama, parecendo nervoso, mas determinado. "Pensei que você estava dormindo", ela disse, enxugando rapidamente as lágrimas. "Eu fingi", Caio admitiu, entrando no escritório. "Papai disse que tinha uma surpresa para você, e eu queria ajudar." Ele segurava algo atrás das costas, que agora revelou.
Um desenho feito com canetinhas coloridas. Mostrava 3 figuras de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher de cabelos castanhos e um menino pequeno. Acima deles, 2 figuras com asas. Uma mulher e uma menina observavam a cena sorridentes. Somos nós, Caio explicou apontando. E essa é mamãe. Seu dedo moveu-se para a mulher alada. E essa é Sofia. Ele apontou para a menina. Elas estão nos observando lá de cima, ele continuou. E estão felizes, porque nós estamos felizes. Elara não conseguiu conter as lágrimas. Abriu os braços e Caio correu para ela, abraçando-a com força. Você quer ficar com a gente para sempre? Ele perguntou, sua voz pequena, mas clara. Elara olhou para Theron, que observava a cena com olhos brilhantes de emoção. Então, voltou-se para Caio e respondeu com voz e sinais simultaneamente. Sim, eu quero ficar com vocês para sempre. Caio sorriu, o tipo de sorriso que ilumina o mundo inteiro. Eu sabia, ele disse com confiança infantil. Mamãe me disse que você ficaria. Ela disse? Elara perguntou suavemente. Sim, quando eu falo com ela usando o colar de anjo. Ele olhou para o pai. Ela também disse que você não precisa mais ser triste, papai, que está tudo bem ser feliz de novo. Theron se ajoelhou ao lado deles, envolvendo os dois em um abraço. Eu sei, filho, estou começando a entender isso. Naquela noite, muito depois de Caio finalmente ter ido dormir de verdade, Elara e Theron ficaram na varanda, observando as estrelas. Não falavam muito, não precisavam. Seus dedos entrelaçados diziam tudo o que era necessário. Sob o céu estrelado, Elara pensou em como a vida era estranha e maravilhosa em sua imprevisibilidade. Como a maior dor podia, eventualmente, abrir caminho para uma nova forma de alegria. Como o silêncio podia se transformar em uma nova linguagem de amor. No quarto ao lado, Caio dormia pacificamente, seu boneco de aviador e o colar de anjo guardados com carinho ao lado de sua cama. E em algum lugar além das estrelas, Elara imaginou Sofia e Cristina observando, talvez até celebrando essa nova família forjada não apesar da dor, mas através dela. No que você está pensando? Theron perguntou suavemente, apertando sua mão. Elara sorriu, olhando para o céu. Estou pensando que algumas histórias não terminam como esperamos. Algumas histórias são reescritas, ganham novos capítulos quando menos esperamos. E o nosso? Ele perguntou. Como você acha que vai continuar? Ela se virou para encará-lo, vendo nele não apenas o homem que estava aprendendo a amar, mas também todo o futuro que poderiam construir juntos. Não sei, ela respondeu honestamente. E essa é a parte mais bonita. Vamos descobrir juntos, um dia de cada vez, uma palavra de cada vez, falada ou sinalizada. Theron sorriu e fez o sinal para amor, seguido do sinal para sempre. Elara respondeu da mesma forma, seus dedos dançando no ar noturno, escrevendo promessas silenciosas contra o céu estrelado. Às vezes, ela pensou, as mãos podem dizer o que as palavras não conseguem. E às vezes, o silêncio pode ser quebrado não por um som, mas por um toque, um olhar, um coração que se abre novamente para a possibilidade do amor. E isso, no fim das contas, falava mais alto que qualquer palavra. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!